Boa tarde. Os programas de estágio e jovem aprendiz representam uma ótima oportunidade para ganhar experiência e sair na frente em seleções de emprego. Algumas empresas ainda desconhecem as vantagens dos programas. Ganha o jovem que consegue ingressar no mercado de trabalho e a empresa que pode treinar o aprendiz e contribuir com o desenvolvimento e a qualificação dos futuros profissionais. A teoria aliada à prática amplia o conhecimento de muitos jovens e adolescentes que anseiam por uma vaga no mercado de trabalho. Mas muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre como funcionam essas modalidades de aprendizagem. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unifacisa, Margarete Raposo. Margarete, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer sempre poder contribuir com esse tema. Margarete, os estudantes ansiosos no curso superior, quando estão na graduação, eles ficam ansiosos muitas vezes para a chegada do recebimento do diploma e também pelo estágio, que é quando a teoria se alia à prática. Como é que funciona esse estágio, esse processo de estágio? O que é que a lei prevê? Veja bem, no caso dos estudantes universitários, né, e de ensino técnico, eles têm um período onde eles se encontram aptos a ir para o campo de estágio. Então, pela Lei 11.788/2008, é preciso que o aluno comunique à instituição o desejo de realizar o estágio. E isso diretamente com a instituição, para que a gente providencie o convênio com a empresa que ele pretende estagiar, preparar o termo de compromisso, enfim, legalizar Todo o trâmite legal. toda a situação legal, né? Então, feito isso, os alunos aptos a estagiar, geralmente a partir do terceiro, quarto período de cada curso. Porque o estágio ele visa o estudante numa atividade prática para que ele desenvolva as habilidades. Ele é feito de 6 meses numa empresa, depois outra empresa, todos os cursos. Os alunos têm alunos em todo o campo de... Funcionário da empresa? Não, de forma alguma. O estagiário, o estágio, ele não... Ele é empregatício. Não, desde que seja observado que está a mesma empresa. O estudante ele pode fazer, já passou isso, cria-se o vínculo empregatício. Um estagiário, 5 a 10 funcionários, são 5 funcionários. E acima E aí vai dependendo da própria sempre aquele dizer, né, de tudo que e deixa o estagiário já, de certa forma, receber as atividades que ele vai desenvolver são naquele... delegadas funções específicas. Exato. Coloca atividades para ele, outras diversas, e existe todo o acompanhamento, tanto pela instituição de ensino... Quando o estudante ele vai atuar no campo de estágio, ele Tem as férias, 30 dias, se for um ano, semanal, no período das avaliações acadêmicas, ao estagiário. E é importante a gente lembrar que o estágio ele tem que ser num período contraposto ao que estuda, não é verdade? Exatamente, exatamente. Tem que ser garantido o horário das atividades acadêmicas. Por isso que o estágio não pode ter uma carga horária como de um empregado, É né? reduzida, né, a carga horária? No máximo 30 horas semanais. É possível realizar o estágio na empresa onde se trabalha? Não, porque a jornada do empregado, ele geralmente 40 horas, 44 horas. Então, não tem espaço para o estágio, porque o estágio não obrigatório, que é o que é regulamentado pela Lei 11.788. Então, não tem como ele realizar estágio não obrigatório dentro da empresa. Porque o estágio obrigatório, o concedente é obrigado a dar uma bolsa, auxílio ao estagiário, o auxílio transporte. E isso o empregado tem pelo regime que ele é regido, que é a CLT, com o contrato de trabalho com a empresa. Então, não tem condições de realizar estágio na empresa que trabalha. E várias são as oportunidades oferecidas pelo estagiário dentro da própria empresa que se faz o estágio, porque a gente conhece muitos casos de pessoas que começaram a estagiar e foram aproveitados pela empresa, não é verdade? Com certeza, com certeza. Inclusive, há exemplo mesmo da Facisa,
Nós já tivemos vários, e temos vários estagiários de outras instituições, que foram aproveitados. Eu creio que aqui, na própria TV Itararé, a gente tem esse caso. Isso é muito Isso é importante, muito né? bom, isso mostra justamente que a lei veio com um cunho, digamos assim, uma visão social do problema que é o emprego no Brasil, né? Com É uma certeza. oportunidade realmente fantástica. Com certeza. Margarete, nós vamos fazer só uma pausa e no próximo bloco a gente vai falar sobre outro programa, o do Jovem Aprendiz. Fique aí, é um minuto só, até o próximo bloco. Voltamos com mais temas jurídicos que hoje recebe a coordenadora do NUPRAGE da Unifacisa. Agora vamos abordar o programa Jovem Aprendiz. Margarete, qual a principal diferença entre os dois programas, o de estágio, que nós falamos no início do nosso programa, e o do Jovem Aprendiz? Fundamentalmente, a lei. O estágio tem uma lei específica, que é a Lei 11.788. O Jovem Aprendiz é um programa do governo federal, mas que é regido pela CLT. Então, o jovem aprendiz, ele tem todos os direitos trabalhistas que qualquer empregado tem, com a diferença da questão da idade, né? Que é dos 16 aos 24 anos. Então, ele tem todos os direitos, tem carteira assinada, tem INSS, enfim, tudo que um trabalhador tem. A diferença primordial é essa, né? Existe o vínculo, existe um contrato por tempo determinado para aquele jovem aprendiz, coisa que no estágio existe Não tem. o máximo 2 anos. Mas isso pode ser fracionado, né? De acordo. Quem é que pode ser um jovem aprendiz? É qualquer pessoa de 14, 16 anos até esses 24? Eu falei 16, né? 14 aos 24. Desde que esteja passando por cursos de capacitação. Que a função é o quê? É abrir o mercado para esses jovens, preparar para o mercado de trabalho. Isso aí também favorece muito para a questão do primeiro emprego, né? Então, as empresas, citando o próprio SESED, Facisa, mantém convênios com instituições como SESI, SENAI, onde absorvem esses jovens para capacitação, né, para treinamento, e joga dentro da empresa. A gente absorve como menor aprendiz, que tem a garantia do salário mínimo, do auxílio transporte, enfim. Porque a gente sabe que o jovem aprendiz ele começa o emprego, ou essa realmente é uma grande oportunidade? Olha, para ele entrar já como jovem aprendiz numa empresa, ele antes tem que passar por essa capacitação, esse treinamento feito por essas instituições e outras tantas. Então, isso ele vai sendo preparado. Ter Ele conhecimento e já preparação. chega para a empresa com a noção do que é a responsabilidade em um emprego. E ali na empresa ele vai vivenciar especificamente aquilo que ele foi preparado. Então, digamos, o Senai, o SESI, prepara um jovem como assistente administrativo. Então, esse jovem vai para uma empresa, uma instituição qualquer, e ele tem que ter registrado na sua carteira essa função que ele Foi preparado. foi preparado. Exatamente. Qual a relação da empresa com o jovem aprendiz? A empresa figura como receptor, né, do jovem através desse programa do governo, e a relação é de contrato de trabalho. Empregado e Empregado, empregador. empregador, exatamente. E, assim, nesse processo de formação, esse processo de formação é muito importante justamente por essa questão de preparação, né? Dele ser preparado para entrar numa empresa. E nessa empresa, o constante vai ser o aprender, né? O importante vai ser o aprender para lá na frente, né? Quando ele for realmente um profissional, se qualificar, ter essas experiências lá atrás. E muitas empresas não enxergam essa importância, né, Margarete? Infelizmente, né? Mas, porque, veja bem, isso da minha visão, se um jovem passa por um curso de capacitação desses oferecidos, vai para uma empresa, tem um acompanhamento lá da instituição que oferece o curso. Todo o suporte. Todo o suporte. Tem o acompanhamento da empresa que o recebeu. Então, a empresa vai treinando esse jovem
né? Geralmente, o que chega mais assim, aos jovens de 15, 16 anos, passando esse período de, no máximo, até 2 anos dentro da empresa, seguindo, aprendendo também dentro da empresa, a probabilidade de ser efetivado como funcionário, como empregado, É muito grande. 99%, O jovem aprendiz ele é regido por qual legislação? pela CLT. Pela CLT. CLT. E aí, o que é que a CLT diz, assim, de Não, especificações? todos os direitos têm que ser garantidos. Tem que ser respeitado o programa do governo. As empresas têm a obrigação, é lei, de receber esses jovens, entendendo? E todas as normas, tudo pela CLT. Questão previdenciária, questão do fundo de garantia, questão... não pode ter, no caso, hora extra, porque tem um limite de carga horária semanal, da Justamente jornada por conta do semanal, estudo. por conta das atividades escolares. Ok. Nós vamos fazer mais uma pausa e no último bloco do nosso programa vamos mostrar uma reportagem, o trabalho do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, uma associação que encaminha jovens para o mercado de trabalho. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta, hoje abordando o tema Lei de Estágio e Jovem Aprendiz. Para encaminhar a juventude para esses programas aqui em Campina Grande, o CIE tem uma forte atuação. A Associação Filantrópica trabalha na formação integral dos jovens, ingressando-os no primeiro emprego através de treinamentos, programas de estágio e aprendizagem. Confira na reportagem. Muitos jovens têm o sonho de entrar no mercado de trabalho. Em Campina Grande, desde o ano 2000, o CIE colabora com a concretização desse sonho, oferecendo a oportunidade de obter a primeira experiência profissional. Nós incluímos o jovem no mercado de trabalho, é uma imensa responsabilidade, e aí nós utilizamos de 2 leis para implementar esse trabalho aqui na cidade, não só na cidade de Campina Grande, mas em todo o território aqui do estado da Paraíba. E aí as leis, elas são a lei de estágio, a lei de aprendizagem. Atualmente, cerca de 500 jovens e adolescentes na faixa etária entre 14 e 24 anos estão cadastrados no CIE através do programa Jovem Aprendiz. Eles trabalham nas empresas conveniadas e ainda participam de uma formação com capacitações específicas na área em que atuam. O foco das discussões dentro da sala de aula é sempre o mercado de trabalho. Ana Caroline e José Pedro integram o programa há 2 anos. Para eles, a prática unida à teoria contribui com o desenvolvimento profissional e ainda auxilia no ganho de experiência. Eu acho de extrema importância esse programa porque possibilita ao jovem a oportunidade do primeiro emprego com a iniciativa justamente de aprender. Porque geralmente algumas pessoas, quando se deparam com o mercado de trabalho, já entram e se assustam, talvez não é a realidade que elas imaginavam, e entram talvez os parceiros de trabalho, a empresa em si já não tem a intenção de ensinar como tem quando você é um aprendiz. Vou adentrar agora como profissional no mercado de trabalho e foi uma experiência muito boa que eu tive. Até porque eu não tinha essa noção de prática e me trouxe uma noção muito ampla do mercado de trabalho. O CIE encaminha estudantes de nível médio, técnico e superior. Para se cadastrar no Centro Integrado, é preciso preencher um formulário no site, conforme orienta o assistente de atendimento. Ele pode se direcionar ao nosso portal, no www.ce.org.br, e ele pode também se apresentar pessoalmente com a documentação pessoal na nossa sede administrativa, na Rua José de Alencar, número 584, e ele sairá devidamente cadastrado, aí, concorrendo às nossas vagas. E de forma gratuita, tá? Você não vai cobrar nenhuma taxa de adesão, nada do tipo, tanto para oferecer os cursos, quanto para efetuar o cadastro dos candidatos. Bacana, né, esse trabalho do CIE. Você que é jovem e deseja entrar no mercado de trabalho, essa pode ser uma boa oportunidade, viu? Não é isso mesmo, Margarete? Com certeza. O CIE, como agente de integração, né, como tantos outros existentes, não só em Campina Grande, no país inteiro, é o facilitador para o estudante entrar no campo de estágio. As instituições mantêm convênio com esses agentes e facilitam realmente o encaminhamento dos alunos, dos estudantes, para o campo de estágio. Especificamente falando da Unifacisa, lá tem o NUPRAGE. Como é realizado o trabalho lá nessa questão do estágio? Bem, o NUPRAGE, ele é
setor da faculdade, né? Então, todos os nossos alunos do curso de Direito, nós temos o estágio obrigatório, que é o de final do curso, é curricular, então os alunos têm que fazer. Não só lá no Prage, mas também em outros locais, desde que mantenha convênio com a instituição. Escritórios de advocacia, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, PROCON, que é validado o estágio obrigatório. O não obrigatório também pode ser feito no Prage, por quê? O projeto pedagógico do curso, ele prevê horas de atividades complementares, que não é uma opção do aluno fazer ou não aquele estágio complementar. Ele precisa daquelas horas para garantir a sua colação de grau. Então, esse estágio também pode ser feito lá no Núcleo de Práticas Jurídicas. Pode ser feito do 5º ao 8º período do curso de Direito, especificamente. Nos demais cursos também se dá da mesma forma, certo? Temos, por exemplo, nós temos uma demanda muito boa de alunos nossos do curso de Sistema de Informação. É muito procurado pelas empresas multinacionais, grandes empresas, e que oferecem, inclusive, no auxílio, na Bolsa Auxílio, um valor bastante significativo, que muitas vezes dá para o estudante pagar a mensalidade do seu curso. Isso é fantástico. Isso só ressalta o compromisso da instituição em preparar os alunos nessa essa procura grande. Exatamente. Mostra o nível e a qualidade dos nossos cursos, porque eu citei Sistema de Informação, não estou deixando os demais de lado, mas nós temos uma procura muito grande por empresas dos nossos alunos para campo de estágio. E lá no Nuprage, esse contato com o direito, com a população, né? O que a população precisa e necessita, os estudantes tendo esse contato já contribui com o futuro profissional? Com certeza. Eu digo que isso é um laboratório, né? Para que eles se preparem para entrar no mercado de trabalho. Porque lá no Prage nós temos todas as situações que envolvem, digamos, o judiciário. Nós temos a conciliação, a mediação, temos o escritório modelo, no caso de judicializar determinadas ações. Fizemos recentemente um acordo fantástico com um determinado banco, de uma senhora que estava sem condições de pagar, sem precisar ir para a justiça. Fizemos lá no Centro de Conciliação. Chega para nós, no escritório modelo, ações das mais diversas. Tivemos uma de um jardineiro que teve seu nome envolvido numa empresa que ele nunca fez parte. Pegaram o CPF do cidadão, jogaram lá como sócio da empresa. De repente, ele é surpreendido com a execução fiscal, um jardineiro. Realmente são os mais diversos casos, Os mais né? diversos casos. Aí vem questão de pensão alimentícia, divórcio. Temos uma demanda muito grande também na questão da judicialização, a tão famosa e tão falada judicialização da saúde. As pessoas que têm determinadas patologias, cujos tratamentos são caríssimos, e o Estado muitas vezes se nega ou diz que não tem, o Estado, o município, a União. E eles nos procuram. Os estudantes estão lá, né, acompanhados de profissionais, uma equipe de advogados. Para dar assistência a esse acompanhando. pessoal. Exato. Quem precisar dos serviços do Núcleo de Prática Jurídica da Unifacisa, o que é que tem que fazer? Veja bem, o núcleo, ele atende a população carente, né? Pelo regulamento, para a família, uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Ele precisa justamente se fazer presente os dias de atendimento ao público para recebimento de possíveis ações na terça-feira pela manhã e na quinta-feira à tarde, das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h30, na quinta-feira. Então, eles têm que procurar e levar todos os documentos necessários àquela pretensão dele. Onde é que funciona o ali na rua Carlos Chagas, no São José, por trás da antiga Faculdade de Comunicação Social, que muita gente não lembra, não conhece, não alcançou, mas na rua do Hospital Universitário. Bem fácil o acesso, né? Bem fácil, o transporte praticamente em frente
ao NUPRAGE, e bem próximo também do centro jurídico, né? Fórum, Justiça do Trabalho, tudo E mais. ao longo de todos esses anos de curso, o núcleo tem atendido milhares de pessoas, né? Milhares de casos. Milhares de casos fantásticos, casos assim que muitos, até no debate com os alunos, não, esse caso a gente não vai ganhar, isso não dá certo, enfim. Cabeças juntas, pensando, conseguimos já feitos fantásticos. E a aprendizagem, né? Que é muito Aprendizagem. grande. E uma coisa muito importante que é o contato com o cidadão. Porque o aluno sai da sala de aula, daquela coisa teórica, né? Ele está preparado para enfrentar o prático. Então, o escritório modelo no PRAGE é portas abertas para que o aluno ele mesmo se explore. E aprenda. E aprenda. Não é verdade? Né? O contato com o cidadão, os problemas da sociedade. E isso amplia uma visão para o aluno fantástica. Recentemente, tivemos um grupo de alunos estagiando que não queriam deixar o escritório modelo. Mas, infelizmente, vocês agora são Profissionais. bacharéis, alguns já advogados, não podemos ficar com vocês, infelizmente. Fica esse vínculo, né, Margarete? Muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi de suma importância essa participação para a gente esclarecer, tanto para as empresas como para os estudantes, a importância desses 2 programas. Muito obrigada. Eu agradeço, espero ter contribuído e me coloco à disposição sempre que precisar um tema assim, estarei à disposição. Muito obrigada, Margarete. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Tema Jurídico. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.